Há um peso invisível que se instala em quem vive numa vibe baixa, uma fadiga crônica que reina silenciosa e transforma cada célula em um microambiente de escassez. Quando o desânimo se torna rotina, o DNA reage como se estivesse sitiado, desligando programas celulares de expansão e mantendo você preso ao modo sobrevivência. Essa dor silenciosa corrói de dentro para fora, gerando um cansaço que vai além do corpo e atinge a própria vontade de criar. Dentro desse estado, nasce um anseio profundo, o desejo inconsciente de romper o ciclo e sentir um pulso interno que transmita força em vez de fadiga. Esse impulso surge como uma chama branda, chamando sua atenção para a possibilidade de mudar o cenário bioenergético em cada respiração. É um chamado sutil, repetido silenciosamente, que insiste: você merece mais. Você pode sentir leveza e vigor. Nesse campo eletromagnético intimamente conectado ao seu coração, existe uma aura que atua como bússola, apontando para pensamentos coerentes e elevando a frequência interna. Quando essa aura se torna de baixa entropia, seus neurônios ressoam em uníssono, criando fenômenos que apenas quem vibra alto consegue perceber. Sincronicidades, insights repentinos, portas que se abrem sem esforço. É como se o universo sussurrasse segredos só para você, segredos que ecoam nas fibras mais sutis do seu ser. Você já viveu momentos em que tudo parecia fluir com naturalidade, como se o mundo conspirasse a seu favor? Você já sentiu o universo sussurrar segredos, enquanto seu coração batia em sintonia com algo maior? Esses instantes revelam o código oculto da frequência elevada, e é nesse pulso interno que começa a verdadeira experiência de quem opera no mais alto nível vibracional. Repare nesse chamado. Repita essa pergunta e deixe que ela desperte a curiosidade de explorar o seu próprio campo de potencial. Dentro do silêncio da sua mente, há um eco insistente que repete velhas histórias de limitação, um diálogo interno monótono que corrói a confiança, como uma água que goteja incessantemente sobre a pedra. Esse murmúrio de autocrítica sussurra que você não é capaz, que seus sonhos são exageros e que o esforço será em vão, e cada repetição fortalece microambientes celulares de dúvida que impedem o florescer da sua vibração mais elevada. Foi assim que um artista, cheio de talento, se deixou levar por esse ruído interior e começou a recusar convites para expor sua obra, convencido de que suas criações não mereciam ser vistas. Ao anotar, durante 3 dias seguidos, cada pensamento autocrítico que surgia, ele percebeu o padrão perverso que alimentava seu próprio desânimo e, apenas ao trazer essas vozes à luz do papel, conseguiu desarmar o ciclo negativo, dissolvendo o eco que até então sabotava sua frequência. Uma sensibilidade profunda é como a pele fina de uma flor que percebe cada mudança de vento, cada gota de chuva, sentindo o mundo em nuances que muitos não notam. Quando essa capacidade de sentir tudo intensamente se encontra com antigos mitos de fragilidade, ela se veste de culpa e medo, criando microambientes internos que abafam seu brilho natural. A pressão interna que você experimenta, então, não é sinal de fraqueza, mas o casulo onde a pérola do seu próprio potencial está se formando. Como o diamante bruto, que sob alta pressão e calor se transforma em pedra preciosa, sua emotividade, ao ser acolhida e canalizada, desdobra um esplendor vibracional que só mentes elevadas conseguem perceber. Sentir com intensidade não é um defeito, é o alicerce de uma bússola interna que aponta para aquilo que oferece real valor à sua vida. Quando você converte cada emoção em informação, construindo um mapa emocional dia após dia, aprende a navegar pelo seu mundo interno sem se perder, transformando o que antes era sobrecarga num guia de alto valor para escolhas profundas e coerentes. Existe um modo silencioso de comunicação com o universo que só se revela a quem opera em alta frequência, e essa linguagem se manifesta por meio das coincidências significativas. Quando seu campo coerente vibra em sintonia com seus desejos mais profundos, você começa a perceber padrões sutis, números repetidos no relógio, melodias que surgem exatamente no momento certo, encontros inesperados que trazem a palavra exata que você precisava ouvir. Essas sincronicidades não são meros acasos, mas ecos do seu próprio campo eletromagnético, retornando para confirmar que você está alinhado com o fluxo da criação. Um empresário relatou ter fechado um acordo crucial
Após notar, por 3 dias consecutivos, o mesmo padrão numérico no telefone de seu cliente, um código que despertou sua intuição e fortaleceu sua confiança para apresentar propostas ousadas. Essa repetição de sinais atuou como um portal quântico, convidando-o a atravessar a fronteira entre o desejo e a manifestação. Ao prestar atenção a esses pequenos sussurros do universo, você descobre que a realidade menos linear se organiza em torno da sua coerência interior, e cada coincidência passa a ser um lembrete de que o caminho está aberto para quem reconhece e valoriza a sincronicidade como guia. Existe um ritmo sutil que conecta cada respiração às ondas do seu campo interno, e quando você o harmoniza, sua vibração se eleva de maneira genuína e duradoura. Inspire contando até 5, sentindo o ar preencher cada alvéolo dos seus pulmões, e expire pelo mesmo compasso, liberando suavemente qualquer tensão enraizada. Esse padrão 5-5-5 organiza o nervo límbico e calma o coração, alinhando mente e corpo num compasso sereno que cria espaço para frequências elevadas reverberarem sem ruídos de distração. Enquanto mantém esse compasso respiratório, leve sua atenção ao interior das células, imaginando nutrientes vibracionais, luzes que se movem como pequenas esferas de energia, fluindo através de cada membrana. Sinta essas esferas encontrarem rotas nos espaços microscópicos, conectando-se umas às outras e redesenhando trilhas internas de crescimento. Cada movimento dessas partículas é um reforço bioquímico, um lembrete de que seu corpo responde ao foco intencional, ativando programas celulares de expansão em vez de apenas sobrevivência. Ao despertar pela manhã, antes de qualquer palavra externa, reserve um instante para plantar 3 afirmações silenciosas. Eu irradio clareza, eu sou receptividade pura e eu abraço o fluxo. Deixe que essas frases residam em seu coração por alguns segundos, observando como o corpo se aquece e o pensamento se organiza numa sensação de confiança natural. Esse checklist matinal, embora breve, atua como gatilho para circuitos neurais de alto valor, preparando cada célula para captar sincronicidades e para manter a coerência vital ao longo de todo o dia. Existe um tom interno, quase imperceptível, que ecoa no silêncio do seu coração, uma nota pura que ressoa quando mente e corpo alcançam coerência. Essa frequência sutil se revela como um som interno, um sussurro musical que somente quem vibra alto consegue ouvir. Quando seu campo eletromagnético se alinha, você capta essa melodia oculta, uma harmonia interna que guia seus passos e confirma que está conectado ao pulso do universo. Imagine o campo unificado como uma orquestra invisível, onde cada pensamento é uma nota e cada emoção um instrumento. Mentes elevadas ouvem a sinfonia completa, percebendo sutis variações de timbre que passam despercebidas por quem se mantém na frequência comum. É nesse cenário que surgem estrelas de som, pequenos clarins de inspiração que tocam o interior e convocam a próxima ação. Quem vibra alto reconhece essas notas antes mesmo de buscar respostas no exterior. Reserve 2 minutos em silêncio para ouvir seu tom pessoal. Feche os olhos, atente-se ao ritmo do próprio coração e aguarde o despertar de uma sensação sonora interna. Pode ser um zumbido, uma afinação suave, um timbre que ecoa no peito. Quando esse som emergir, permita-se registrá-lo mentalmente, sintonizando cada batida em consonância com a harmonia do seu propósito. Com o tempo, você se tornará apto a usar esse indicador sonoro como bússola de alto valor, seguindo a música interna rumo às descobertas que somente altas vibrações podem revelar. Existem pessoas e lugares que agem como ímãs de baixa frequência, sugando sua vitalidade como um vendaval que arrasta folhas secas. Esses vampiros vibracionais podem ser sutilmente disfarçados de rostos conhecidos ou cenários familiares, mas sua presença deixa o campo interno instável, marcando microambientes celulares de exaustão. A imunidade a esses drenos começa ao reconhecer o padrão de queda de energia, um cansaço que surge após interações aparentemente neutras, um peso que não parece seu. Certa terapeuta caminhou por meses sentindo-se drenada todos os dias, até perceber que a própria clínica, carregada de histórias dolorosas,
transformava o ar em um espaço de lamento. Ela aprendeu a erguer um escudo antes de entrar, respirava profundamente, alinhava o pulso interno em coerência elevada e visualizava uma bolha de luz ao seu redor, mantendo as bordas permeáveis apenas ao que fosse construtivo. Desse modo, ela preservou sua energia, continuou empática, mas sem absorver o peso emocional dos outros. Erga seu campo de ressonância própria antes de cada interação intensa, seguindo 5 passos simples. Sintonize o compasso respiratório. 5, 5, 5. Reafirme 3 afirmações silenciosas de proteção. Imagine um escudo vibracional ao redor. Perceba a força do seu centro e, por fim, mantenha seu foco no momento presente. Assim, você cria um shield invisível que filtra interferências externas, permitindo que sua frequência elevada permaneça intacta e que cada célula conserve o potencial para manifestar as coisas secretas reservadas a quem vibra alto. Quando você escolhe sintonizar impulsos vibracionais elevados, cada decisão reverbera no íntimo do seu DNA, ativando genes de prosperidade em vez de sobrevivência. Nesse processo epigenético, o ambiente celular que você cria se torna solo fértil, onde suas células florescem em novos padrões de bem-estar. A cada respiro consciente, você reforça a narrativa interna de força, substituindo antigos programas de escassez por um código de abundância, permitindo que seu corpo responda com mais saúde, clareza e vitalidade. Imagine um lago tranquilo, sem uma onda sequer, refletindo o céu com perfeição. Assim é o campo unificado de quem cultiva coerência mental e emocional. Sua mente pura espelha a realidade alinhada aos seus desejos mais elevados e, ao reflexo da sua clareza interna, o mundo externo oferece oportunidades e recursos que antes pareciam distantes. Greg Braden nos lembra que, quando nosso coração e cérebro vibram em harmonia, atraímos circunstâncias que ressonam com nossa própria frequência elevada, como se o universo conspirasse em nosso favor. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para revisitar em silêncio as coincidências e sincronicidades que cruzaram seu caminho. Relembre os números repetidos, as cores que chamaram sua atenção e os encontros inesperados que aqueceram seu peito. Esse ritual noturno funciona como um loop de alta vibração, reforçando o alinhamento que você já alcançou e preparando o terreno para novas manifestações. Quanto mais você celebra essas pequenas evidências, mais sua mente e corpo se acostumam a operar nesse nível elevado de coerência. Torne-se um farol erguido na neblina. Permita que sua frequência ilumine o percurso dos que cruzam seu caminho. Quem vibra alto enxerga o rumo antes de todos, porque carrega dentro de si um ponto de luz inextinguível. Ao manter acesa essa chama interna, você não apenas guia a si mesmo, mas inspira outros a descobrir o poder de elevar suas próprias vibrações, mostrando que a clareza começa na quietude do coração. Agora, abrace essas práticas como parte da sua rotina. Alinhe seu pulso interno com respirações conscientes. Cultive o silêncio que nutre seus segredos e celebre as sincronicidades que confirmam sua sintonia com o campo unificado. Experimente as coisas secretas que somente quem vibra alto vivencia. Portas se abrirão, insights chegarão com facilidade e seu próprio potencial se revelará em nova escala. Permaneça nesse ritmo elevado e descubra que a verdadeira transformação não é um destino, mas a frequência com que você escolhe viver.